Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para meditarmos a palavra deste dia. E o evangelho de hoje, ele se encontra em São João, capítulo 7, de 40 a 53. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi? E virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus. E estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então, Jesus estava caminhando. Jesus, a cada dia que passava, já estava mais perto da sua paixão, morte e ressurreição. E aqui já havia uma grande confusão. Muitos acreditavam que Jesus era um profeta, muitos acreditavam que Jesus, porventura, era o Messias. Então já havia muita, mas muita confusão. Os guardas, eles responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então Jesus, ali de repente, começou a falar. Jesus começou a pronunciar o reino de Deus, começou a falar, e eles, os guardas, que também, de uma certa forma, ficaram encantados, eles disseram: ninguém jamais falou como este homem. E de fato, ninguém jamais falou e ninguém jamais, irá falar. Por quê? Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é o Senhor. O que nós temos que fazer com tanta confusão? E aliás, existe muita confusão. O mundo, existe muita confusão no mundo. Existe às vezes muita confusão dentro de nós mesmos, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Mas nós temos que prestar atenção na rica palavra de Jesus. Palavra que liberta, palavra que cura. Porque ninguém jamais falou como ele. E ninguém jamais vai falar igual ele, Veja, todo cristão tem esse dom também de falar de Deus. Mas a palavra que nós falamos não é nossa e não deve ser. A palavra que nós falamos deve ser a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 15 vai dizer: "Felizes os que observam a palavra do Senhor, de reto coração." Então, vamos pedir a Deus que nós possamos ter um coração reto, um coração aberto, um coração puro, um coração aberto para receber a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de vida eterna. E quando nós temos esta capacidade de abrir para a palavra de Deus, palavra que é de vida eterna, consequentemente nós temos esta graça em nós. E se nós temos a graça de Deus na nossa vida, a força ativa do Espírito Santo na nossa vida, nós somos felizes. Somos muito mais felizes. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração. A
existe um resultado disso. Aqui, Lucas capítulo 8, versículo 15 vai dizer: aquele que recebe de reto coração, um coração aberto, um coração sincero, um coração que esteja aberto à palavra, a ouvir, a guardar, a meditar e a seguir, veja, aí entra a coerência da vida, a fé e a vontade e o amor, esse produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Então, se nós ficarmos perseverantes na palavra de Deus, perseverantes, dia a dia, no dia a dia da nossa vida, a graça de ouvir, veja, a graça de Deus entrará. Aí sim, nós vamos entender, não só entender, mas receber na Páscoa a grande graça da ressurreição. Nesta vida passamos também junto com Jesus, paixão, morte e ressurreição. Mas não vamos esquecer que nós vamos passar por isso, paixão, morte e ressurreição. Mas vamos nos concentrar em Jesus, na palavra de Jesus, porque é na ressurreição que nós vamos, é para lá que nós vamos. Veja, a alegria nos espera, mas a alegria que está na Páscoa começa no ouvir esta palavra que é de Jesus, que não tem ninguém jamais falou como ele, e não haverá outro, porque quem como Deus? Ninguém. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.